Olá amigos, estou aqui novamente com vocês e eu quero falar de um grande sequestro que custou um grande resgate, proporcional ao sequestro. Mas antes de eu falar sobre este assunto, você assiste o vídeo até o final, por favor, eu quero ler 2 versículos em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: porque todos pecaram e foram afastados da glória de Deus, separados de Deus. E o versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Para você entender esse sequestro e esse resgate, é necessário que você assista o vídeo, tá bom? Então eu coloquei em 3 tópicos. Primeiro tópico: salvação, em grego soteria, que quer dizer livramento, chegar no seu destino final com segurança. Isso se fala de salvação. No mundo espiritual, na Bíblia, se fala de salvação como salvação da alma, como salvação da condenação do inferno. Então, nós podemos encontrar em Mateus capítulo 7, versículo 14, que fala sobre este assunto. Você deve examinar na Bíblia todos os versículos que irão ser citados aqui neste vídeo. Então, salvação é algo gratuito e que nos livrará do perigo que estivermos correndo. Vamos fazer aqui uma pequena comparação. Supomos que você esteja num barco, num lugar bastante perigoso, longe da terra, e este barco apresentou um grave defeito. Você não pode voltar e nem seguir a viagem. Imediatamente você precisa tomar uma decisão: como salvar a sua vida, ou através de um bote de salva-vida ou um colete. E talvez até precisar que espere um outro barco passar para te salvar daquela situação. Ou você nadar até chegar a uma terra firme. Mas de qualquer forma, o que você precisa é salvamento, salvação, salvar a tua vida daquela situação o mais rápido possível, porque não dá para sobreviver naquele local, na água. Então, salvação é uma coisa que realmente é abrangente. Pode ser em coisas materiais, como na vida espiritual. Na vida espiritual, salvação quer dizer salvação da condenação do inferno. Mas para isso, eu preciso de algo muito importante, porque a salvação é gratuita. Ela para mim saiu de graça. E pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus. Mas no segundo tópico, fala-se então do sequestro. É redenção. Redenção, em grego, é uma palavra bastante complicada, porque não é comum usar essa palavra na nossa linguagem. Apolutrosis, que significa resgate mediante pagamento. Então, para se ter um resgate num sequestro tão grande, que no caso aqui o sequestrador, ele é o mais famoso no mundo, o mais poderoso e que praticou o maior sequestro mundial. Ele teve êxito no seu intento, no período que ele praticou esse sequestro. E esse sequestrador, o nome dele é Satanás. E eu quero te explicar como ele sequestrou toda a humanidade. Ele, como um ser, muito inteligente, muito ágil, ele então teve as suas estratégias. Pensou:
eu não consigo, vamos dizer assim, ele não tentou sequestrar a humanidade toda de uma só vez. Ele fez isso paulatinamente, de uma forma tranquila para ele. O que ele pensou? Eu vou entrar no jardim do Éden e vou sequestrar o primeiro casal, porque fica mais fácil de segurar todos os outros na escravidão. Então ele entrou no jardim do Éden, você vai dizer, mas ele não sequestrou, ele foi lá tentar, exatamente. A estratégia dele era esta, tentar o primeiro casal para que eles fossem expulsos do jardim do Éden. Então ele não foi lá, raptou, não. Ele foi lá, seduziu. Como o casal caiu na tentação dele, na conversa dele, acabaram sendo expulsos como ele queria que fosse. O casal foi expulso daquele lugar puro, onde foram colocados para viver uma vida maravilhosa. Mas eles caíram em tentação e foram expulsos. Assim que eles foram expulsos do jardim do Éden, Satanás do lado de fora o esperava. Abraçou eles de uma forma sutil, com toda a sutileza possível, ele escravizou aquele casal. E todos que foram nascendo daquele casal, se tornando nações, foram todos escravizados do mesmo jeito, porque filho de escravo, escravo é. Então ele usou de uma inteligência sobrenatural. E com isso ele manteve por longos anos a humanidade toda escravizada, toda debaixo do seu domínio. E ele sabia que Deus não se agradaria disso e com certeza Deus tomaria uma atitude a este respeito. Então, como ele já previa que Deus poderia fazer isso ao longo do tempo, ele disse: eu não aceito qualquer pagamento para que este povo saia das minhas garras, porque este povo é muito importante para mim, porque eu uso eles contra o seu próprio Criador. Então ele conseguiu o domínio de toda a humanidade. Mas aí ele foi e disse: para resgatar esse povo da minha mão, eu sou inteligente, como ele é muito inteligente, ele disse: eu só aceito um pagamento do resgate se for derramamento de sangue. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que ser humano nenhum havia inocente na face da terra que pudesse resgatar a humanidade das garras dele. Muito inteligente, né? Mas como Deus é soberano e dono de tudo, criador, sustentador, ele criou o homem à sua imagem e semelhança para si, então Deus, na sua soberania, aí arquitetou então um plano. Vou salvar o meu povo das garras desse sequestrador. Porque toda a humanidade pertence a Deus. O inimigo fez esse sequestro porque ele é maldoso e inimigo número 1 de Deus. Em Atos capítulo 26, versículo 8, 1 Coríntios 6, 20, fala também do tamanho deste preço do resgate. Então Deus viu, Satanás queria um resgate de sangue inocente. Não havia na terra ninguém que pudesse fazer isso. Então Deus arquitetou o seguinte: vou enviar Jesus, o meu filho único, para nascer do ventre de uma mulher, crescer como um homem natural entre eles e através dele a minha glória ser manifestada. Então Deus enviou Jesus. Lá em João capítulo 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a humanidade toda estava perecendo há longos anos nas garras do sequestrador. Então ali Jesus cresceu como ser humano sem provar o pecado, não errou, não caiu em tentação, foi tentado o tempo todo por este sequestrador, que ele fez questão de tentar o próprio Jesus, que seria o libertador. Então Jesus cresceu e foi crucificado na cruz. E esta crucificação, houve então o derramamento do sangue inocente, exigido
pelo sujeito sequestrador, derramando sangue inocente. Então houve o pagamento do resgate de toda a humanidade. Aí o sequestrador, irado, teve que fugir e sabendo que é um perdedor. Porém, ele não desistiu, ele continua tentando, e ainda aqueles que acreditam nele, que acham que ele é bom, que ele pode fazer alguma coisa boa para o ser humano, ele continua exigindo dessas pessoas derramamento de sangue. Porque derramamento de sangue significa morte. E morte ele pode levar para uma morte eterna e não alcançar a salvação, que é gratuita. Então ele continua tentando. Mas o resgate foi pago. E Jesus, depois, quando ressuscitou, então ele fechou com chave de ouro o direito da nossa salvação gratuita, porque ele pagou o preço do resgate. E o terceiro tópico fala sobre justificação. Olha que coisa extraordinária, o que este preço trouxe para nós. Em Romanos capítulo 2, versículo 13, capítulo 5, versículo 18 e 19 também, e o capítulo 9 também de Romanos, no capítulo 5, fala do poder deste sangue que pagou o resgate. Esse sangue de Jesus é o único sangue inocente derramado em resgate de toda a humanidade, que pagou o nosso preço. E este sangue é que nos purificou de todo pecado desde o tempo de Adão e Eva, e vai continuar nos purificando até o último homem que nascer na face da terra. Assim, Jesus nos garantiu a vitória completa, nos garantindo então a justificação, que em grego significa dikaio, com 2 O, uma palavra difícil também, dikaio, que quer dizer ser justo, reto diante de Deus. Então nós fomos achados justos e retos diante de Deus. Mas para isso é preciso que eu aceite o pagamento do resgate, que eu aceite o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que pagou o meu preço, o nosso preço, e assim nos garantindo aquela salvação que eu comparei com o barco. Então ele nos garantiu agora uma salvação gratuita por um preço que ele pagou. Então nós hoje temos a oportunidade de entrar no céu justificados por Deus através do pagamento desse resgate dramático. Mas muitos não aceitam. Por não aceitar, vão continuar escravizados na mão do sequestrador. É uma opção. Mas aqueles que aceitarem este sacrifício, esse preço do resgate, certamente alcançará a salvação eterna. Que Deus abençoe a tua vida e você possa deixar seus comentários aqui à vontade, que no próximo vídeo eu quero interagir com você com mais detalhes sobre os assuntos que você vai comentar. Mas comente bastante para que eu possa ali levantar mais assuntos ou dar continuidade neste assunto, dependendo dos seus comentários. Deixa seu like se você gostou, inscreva-se neste canal também para nos ajudar a continuar levando esta palavra de esclarecimento da nossa verdadeira história, a história da humanidade. A salvação, o sequestro e a justificação. Está tudo ao nosso alcance. Que Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo, querendo Deus.